Desculpa. Vamos ver onde é que a gente parou no projeto para ver se todo mundo está igual, né? Antes de iniciar, de startar o projeto, vamos startar o nosso banco de dados, né? Que a gente está utilizando ali para poder fazer as consultas. E deixa eu ver aqui. MongoD, -dbpath, database. Beleza, rodando o nosso banco local, né? Deixa eu ver como é que está o nosso projeto. Olhando aqui, nós fizemos a estrutura, né? Quando a gente roda o npm run dev, ele roda o index inicialmente, então o index vai lá, cria aqui, faz a conexão com o banco, né? Vamos ver como é que está o nosso banco, ó. Ele não tá nem o local, né? A gente fez já usando o Atlas, né? Depois a gente volta aqui para a utilização do Atlas, só para ficar um pouco mais rápido, digamos assim, para não ter. Depois a gente volta para utilizar o Atlas. Vamos usar o local mesmo, tá? Então eu mudei aqui o meu Mongo RI dentro lá do database, deixando aqui só o driver do MongoDB 2.localhost e o nome do database, né? Do banco de dados aqui. Se não tiver, ele cria. E daí ele faz a conexão e tudo. E beleza, isso o index chama isso. Depois ele chama o que está no server, né? Primeiro ele chama tudo do server, depois que ele faz a conexão com o banco. Então ele primeiro cria as rotas, tudo, ele entra nesse arquivo aqui. Só para vocês entenderem que ele vai lendo de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita, e ele vai, quando ele meio que executa esse cara aqui, né? E beleza. Aí a gente fez tudo isso, declarou algumas variáveis aqui de configuração do tal. As rotas estão aqui ainda, né? A gente fez a rota abrindo configurou para ele abrir o index aqui, né? E pegar do layout o main que ele monta, né? Ele substitui isso daqui, esse layout único, ele vai substituindo. E a gente vai dando andamento aqui a essa parte aqui, tá? Vamos ver como é que tá. Tem alguma dúvida aqui nessa visão geral que eu dei um pouco rápida? Rodar o projeto npm run dev. Ó, tá rodando, ele conectou ao banco de dados local aqui, né? A gente poderia até fazer uma distinção de databases connect local ou pela internet, né? A gente tentar puxar alguma coisa do DB aqui, né? Não fiz isso antes, mas será que dá só para a gente ver se ele traz alguma coisa aqui, alguma porta, alguma distinção, né? Não sei, eu não fiz esse teste antes, mas aí eu não vou Mongo RI, Mongo RI, né? DB, o que ele mostra nesse DB, né? Salvei, ó, é um objeto, né? Ele é um objeto e daí a gente teria que puxar alguma coisa para ele, mas bom, não vai dar stats. O que é esse stats aqui? Ixi, não. Vamos, depois a gente mexe nisso, tá? Era um preciosismo aqui. Deixar assim mesmo. Depois a gente vê. Mas a gente sabe que ele tá local devido a isso. Ok, tá rodando na porta 4000, então. Tá tentando entrar no Siga, nem no Siga tá entrando, né? O site da UFRR já voltou, será? Deixa eu ver aqui. Rapaz, vocês estão conseguindo entrar no site da UFRR aí? Será que caiu tudo? Estão me ouvindo? Não, né?
Tô ouvindo sim, professor. Tô ouvindo. Ah, tá. Aqui eu consegui entrar no Siga, professor. Consegui entrar no Siga? Aqui foi. Ah, Professor, entrou está aqui. também. Será que a minha internet ele tá aqui conectando? Mas no site da UFR parece que Foi estava também aqui. sofrendo um ataque de DDoS, né? De negação de serviço. Eu não sei por que escolheram o FRR para atacar a bichinha, não faz mal a ninguém, cara. E estão prejudicando tanto. Se o hacker estiver ouvindo, deixa o FRR em paz. Não foi a gente, né? Pois é, eu tô falando aqui, se o hacker estiver ouvindo, aqui pra sala. Tem um aqui que é RA. Quem é? Robert Aleph. Não sei. Tô brincando. Vamos então aqui. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui no meu roteiro, que eu fiz isso daqui já faz um tempinho e eu... Deixa eu ver... Desculpa. Ok. Então a gente... Ah, tá. A gente fez a segunda parte, tá aqui. Bootstrap Font Transfer. Bom, vamos dar uma melhorada nessa cara aqui, né? Botar um CSS. Isso aqui é uma parte importante, né? E depois a gente vai entrar com as rotas, de fato, e depois com a modelagem do banco, tá? Então é por partes. A parte a gente vai entender aqui o Vim, o controller, o model, como eles se relacionam, tá? Então, vamos fazer assim. Vamos jogar um template aqui, tá? Um template CSS com HTML aqui, tudo junto. A gente não vai entrar em tantos detalhes, porque isso aqui não é aula para isso. Mas vocês já ouviram falar de Bootstrap, né? Já ouviram falar desse termo, Bootstrap? Já, Sim. Ele é como fosse um framework de CSS, né? O que ele fala aqui que ele é? Ele tem uns templatezinhos aí pra gente. Isso, templatezinho, ele meio que dominou uma parte, daí você tem, digamos, uma evolução dele, umas modificações que facilitam a gente. Mas ele facilita a forma de utilizar a estilização, né, das coisas. E muitas empresas usam, né? A gente tem os temas aqui, padrões dele, que dá para você até usar, baixar. Eu já vi você pode comprar, né? Mas tem os grátis também, né? Com dashboards e tal. Isso daqui para fazer na unha, digamos assim, do zero, dá um trabalhão, viu? Assim, então, normalmente você parte de um tema que você domina, ele é muito bom. A gente vai importar o Bootstrap para o nosso código e para poder utilizar ele, né? Então, se a gente colocar aqui, ó, aqui eu vou na página inicial mesmo, em Get Started, a gente tem a forma de como iniciar no Bootstrap, tá? Você pode, ó, ele fala, você pode copiar o link aqui do CSS, o CDN, né? E é esse mesmo que a gente vai colocar no nosso código. Ou você pode baixar ele, fazer o download, e aqui ele tem um modelo inicial. E ele separa o que é JavaScript, porque você tem funções do Bootstrap no JavaScript, tá? E do CSS em si, tá? Do código reescrito. Ele meio que reescreve o CSS, tá? E a gente vai ver isso com calma. Então, a gente clicou lá em Get Started, vai aqui em CSS, aqui copia esse link, e eu pergunto para vocês, aonde que a gente cola ele, né? Essa parte de configuração de CSS, ela entra no head do teu HTML. E onde que está o head do meu HTML? No main, né? No main está a estrutura básica do meu HTML. Olha aqui o head, a cabeça. E ele entra normalmente aqui, tá? A gente pode colocar aqui, ele deu uma esticada aqui pro lado, a gente vai quebrar para ficar numa tela só. Professor, qual foi o link que o senhor copiou mesmo? Eu não vi. Esse primeiro aqui, copy style do CSS aqui. Aí, pra gente já colar, pra gente
Aí ele tem a parte do JavaScript dele, ó. Many components require alguma função JavaScript. Muitos componentes precisam de uma função JavaScript. Especificamente, essa parte do pooper aqui, o que é esse pooper mesmo? Eu não. Bom, é alguma funcionalidade aqui, tá? Do Bootstrap, e ele dá 2 JavaScripts para a gente colocar, tá? Tá? Na verdade, eu peguei esse mesmo, tem o CD, esse mesmo. E aqui a gente pega o JavaScript. O JavaScript, por padrão, ele não entra no cabeçalho, tá? Não entra no head, ele entra dentro do body, em cima da última linha do body, assim, entendeu? Normalmente é assim que se coloca JavaScript, tá? Vou botar aqui assim, funções JavaScript, tudo de JavaScript, normalmente ele é carregado por último, tá? Para não... Aí eu selecionei e apertei Ctrl/, ele comentou para mim utilizando o HBS. Tem uma razão para isso ou foi convencionado para organizar? Cara, tem uma razão, na verdade. Tem uma razão. Porque normalmente você coloca funções JavaScript que ele pega elementos do HTML. E esses elementos do HTML têm que existir já, entendeu? No DOM lá. Então, eles têm que vir primeiro, eles têm que serem construídos para eu poder utilizar eles com o JavaScript. Entendeu? Se eu colocar o JavaScript antes, pode ser que o meu script tente acessar alguma coisa que não está construída ainda. Então, é por isso. Ok, então colocamos nossas funções JavaScript aqui, estamos configurando o nosso código. Criar main e public e main CSS dentro. Tá, então a gente vai ter o CSS do Bootstrap e a gente vai ter o CSS nosso próprio, que a gente vai querer fazer as nossas modificações. Então a gente vai criar o nosso arquivo CSS para ele ficar de fácil acesso. A gente vai criar ele aqui no public, dentro da pasta public, que não tem nada até agora. Então, clique com o botão direito em cima do public, nova pasta, bota aqui CSS aqui dentro. Aí clica em cima do CSS, botão direito também, novo arquivo, e cria um arquivo chamado main.css. Desculpa. E aí, esse main, nós vamos importar ele aqui, como a gente falou, depois do link do Bootstrap aqui. A gente digita link, ele já abre aqui pra gente, ele já bota aqui on style sheet, né? CSS, e a referência dele, né? Onde que ele vai estar, né? Caramba! A gente configurou aqui no index, não, no index não, aqui no servidor, aqui no server, a gente definiu a public aqui, em alguma aula aqui, ó. A gente definiu. Então, qualquer endereço que a gente colocar, ele meio que está partindo daqui, entendeu? Nesse contexto. Então, a gente consegue acessar esse arquivo css/main css diretão, assim, digamos assim. Só botar aqui /css/main. Ele não completou, mas ele... .css. Mas ele vai achar. Vamos ver se ele vai achar aqui. Vamos configurar assim, botem essa linha aí no arquivo de vocês, né? Depois de ter criado aqui, tá vazio, né? Então vamos atualizar aqui o nosso código. Ele não vai mudar nada, mas na verdade não vai mudar nada não. Ele mudou, né? Mudou a fonte. Por que ele mudou a fonte? Por causa do Bootstrap, né? O Bootstrap, por padrão, ele já mudou a fonte pra gente. Mas, e o nosso arquivo, ele está sendo acessado? A gente pode fazer esse teste. A gente pode falar assim, cara, na tag body mesmo, muda o pano de fundo, o background. Quem aqui nunca mexeu nada em CSS? É a primeira vez que está vendo algo de CSS.
Não? Todo mundo? Pô, show de bola. Então vocês já viram já alguma coisa. E a gente vai botar aqui head só para, né, ver se ele vai alcançar o nosso arquivo aqui. A gente atualiza, tá lá, mudou. Aqui também, João, tem diferença na ordem que você coloca aqui, os CSS, porque primeiro esse cara aqui vai ser chamado e ele vai configurar as coisas. Mas depois esse cara vai ser chamado e ele pode mudar as coisas, né? Então, se você quer que, digamos assim, a gente parte dessa base do Bootstrap e faz pequenas alterações com o nosso arquivo. Por base, a gente vai utilizar o Bootstrap. Se a gente inverter isso daqui, pode ser que ele não funcione, entendeu? Porque pode ser que dentro do Bootstrap tenha tags reescrevendo o que eu escrevi aqui. E ele vai pegar o último. Entenderam? Isso é uma coisa simples, mas tem importância. Ó, como acabou de acontecer. Mesmo eu tendo o meu arquivo CSS alterando, só que não é ele que está sendo utilizado. E daí, e por uma simples ordem, você, às vezes, eu não sei por que não está funcionando. Era para funcionar não, bota ele por final. Aí aqui, ó, vou botar ele antes, aí tem uma gambiarra, mas não é uma gambiarra porque existe de fato. Dá para você assim, cara, eu quero que você force a utilização desse body aqui. Alguém sabe falar, mesmo ele vindo antes, como que eu forço... Priority? Oi? Coloca priority, uma coisa assim, não é? É por aí. Mas não é priority. Important. Isso. Se eu não me engano, ele entra aqui mesmo, né? Na linha. Isso. Daí você fica usando... Só que se você ficar usando important em vários momentos, pode ser que dê ruim, assim, entendeu? Então... Mas para vocês saberem que existe isso, dá para você forçar, né? Se eu tirar o important, ele vai pegar o body do último que entrou ali. Então, a gente vai botar o nosso, como a gente vai fazer poucas modificações, digamos, próprias. Opa! Tá, eu só apertei aqui para tirar o negócio. Beleza. Eu falei que a gente não ia entrar em muitos detalhes, mas eu não consigo passar por cima de algumas coisas. Beleza. Deixa eu ver aqui como é que está o nosso. Ok. E aí, vamos fazer o seguinte. A gente não vai utilizar Opa, tá vermelhão assim, né? Vamos apagar aqui ou comentar aqui, só para deixar o histórico aí, né? Vou comentar para não ficar vermelho doendo nossos olhos. Vamos fazer o seguinte, a gente vai utilizar outras duas coisas aqui, tá? Uma coisa chamada Font Ansem. Então aqui vai entrar o Bootstrap. Opa, aqui no main HBS. Esse cara aqui é o Bootstrap. Legal a gente trabalhar com comentários para a gente saber o que a gente está fazendo. Aqui seria o nosso próprio CSS, né? Então, nosso custom CSS. Custom CSS. Tem mais uma outra configuração que é importante a gente colocar, tá? Que é a parte de um carinha chamado Font Ansem. Facilitar a nossa utilização de ícones e tal. Some, né? Eu acho que é assim. E onde que ele... E o que é isso? E onde que ele está, né? Vamos digitar aqui Font Ansem no... Ei, caçamba. O Font Ansem é um conjunto de ferramentas de fontes e ícones com base em CSS e LESS, né? Foi feito por David Gandy, que ele fala mais aqui, para o uso
com o Bootstrap. O Bootstrap veio do Twitter, né? E mais tarde foi incorporado ao Bootstrap CDN. Então, você usa o Bootstrap combinado com o Funtiensum, tá? Para você utilizar os ícones de menus e tal, para ficar bonitinho, para utilizar as cores. Tem um padrão, né? Você não... As coisas não... Se você não for... A gente não é um designer, né? A gente... Né, vai pelo caminho mais rápido aqui. Lógico, você vai combinando e criando a sua cara, tal, mas dá para utilizar essas coisas. E como que a gente utiliza o Funtiensum? Digite aí Funtiensum CDN, tá? CDN, que a gente já pega o caminho para importar ele mesmo. Será que é esse? Eu acho que é esse aqui mesmo, Cloudflare. Não, eu peguei de outro canto, mas deixa eu ver de onde que eu peguei. Tem o Bootstrap CDN. Isso, a gente vai pegar daqui. Então a gente vai... Deixa eu ver se a gente acha aqui no nosso... Aqui, ó. Pega desse link. Eu botei aqui, ó, Funtiensum CDN no Google, mas eu peguei desse cara aqui. Depois a gente tira uma dúvida para ver se tem diferença ou não, mas a gente vai padronizar utilização do nosso Bootstrap, do Bootstrap CDN, tá? Eu acho que ele é a mesma coisa, tá? Mas só para... Daí a gente clica aqui, ó, e copia do HTML. Aqui, só clicar em cima ele copia e a gente vai aqui e cola ele aqui, tá? Eu vou colocar aqui no chat para a gente ganhando tempo aí, tá? E o Cross-Origin Anonymous, né? Que está atacando a nossa UFRR. Só que ainda na configuração, nós não vamos, como eu falei, utilizar o Bootstrap padrão. Vamos utilizar um carinha que vai facilitar a nossa vida aqui. Chamado Bootswatch, tá? Bootswatch. É uma modificação do Bootstrap, tá? Deixa eu ver aqui seu bootswatch.com. Free Themes for Bootstrap, ó. E daí ele dá vários temas aqui pra gente já partir desse princípio. E a gente muda somente uma linha, a gente muda todo o esquema, né? Todo o CSS da nossa página, tá? Que para fazer isso com CSS na unha é um pouquinho ruim, mas ele dá aqui uns temas, né, padrões aqui. Então, esse é o site do Bootswatch, e a gente digita Bootswatch CDN para pegar o link que eu quero, qual tema eu quero usar. Aí ele tem vários aqui, né? Aí ele dá aqui vamos utilizar esse Cosmo aqui, tá? Ele já dá um preview do botão, primário, secundário, se deu sucesso, os temas aqui, daí a gente vai combinando CSS com ele. A gente clica aqui, ó, e ele, ó, /Cosmo tal, pega o HTML aqui também. Então, esse daqui eu vou colar aqui para vocês também, e vou colar aqui no meu código. Eu vou substituir o Bootstrap, tá? O link todo. Então, a gente vai substituir aqui, ó, pelo Bootswatch. Então, Bootstrap e Bootswatch, na verdade. Vou até botar aqui para atualizar o nosso comentário, tá? Que é uma modificação, né, do próprio Bootstrap. Deixa eu ver o que ele fala, o que ele é. Temas free, né, tal, e não é uma modificação, é uma facilitação de inserção. Vamos ver como é que tá ficando, se tem alguma modificação mesmo. Ó, modificou o nosso código aqui já, ele colocou a fonte do Cosmo, tá? Aí você pode forçar, não gostei dessa fonte, dá para modificar, mas a gente vai modificando lá para frente. Beleza? Então, ok. Deixa eu ver aqui mais no meu roteiro o que eu coloquei. Aí criar... tá, o navigation e os parts, né? Vamos criar, então, o nosso menu da nossa... Vamos dar uma modificada aqui, né? Não tem nada a ver esse nosso código. Vamos fazer assim, ó.
Vamos aqui, deixa eu diminuir aqui esse carinha. Aqui no nosso index. Não, no About Navigation. Vamos criar o nosso menu. O menu que vai estar em todas as páginas, né? O menu de navegação do topo vai estar fixo. Só que ele, por padrão, ele não entra fixo no main aqui. A gente poderia colocar todo o código dele aqui. Só que o main ele vai ficar recebendo partes, né? Ele vai montar. Então, em cima, a gente viu que em cima do body, o body está pegando o que está no index, né? E aqui a gente vai colocar um carinha com duas chaves assim, e vai ser um partials. E o partials ele tem um maisinho, vai chamar navigation, tá? Vocês vão fazer isso daí mesmo, tá? E onde que ele vai estar esse navigation? Isso daqui representa um partial. E onde está o partial? Aqui na pasta de partials, tá? Então a gente vai criar aqui um novo arquivo em partials aqui dentro. Navigation.hbs. E a gente vai colocar o nosso código aqui. Ó, sem nada, deixa eu ver se ele colocou alguma coisa lá, né? Eu salvei o main aqui. Não botou nada e nem deu erro, né? Ou deu erro? Tá dando um erro aqui que eu não sei do que é, mas... Integrity. Algum errinho aí, talvez seja até isso. Mas, então, a gente vai criar agora o navigation aqui, ó. Deixa eu só fazer um teste, vou botar teste e ver se ele aparece lá, né? Ó, apareceu, entendeu? Então, o código vai entrar aqui do partials. E a gente vai pegar o código só para a gente pegar o ritmo de como a gente vai desenvolver mesmo o nosso sistema mais para frente. Lá no Bootstrap, então eu vou deixar aqui, isso daqui é a base do nosso tema, o Bootswatch. A gente vai pegar código do Bootstrap mesmo. Então, eu vou entrar aqui no site do Bootstrap, aqui no site dele. Vou aqui em Docs. Aí eu tenho aqui códigos que eu vou podendo montar, ó. Customize, layout, conteúdo, formulários, componentes. O nosso carinha vai ser um componente, tá? Que você pode ir pegando o código daqui, ó. Eu quero como é que bota um botão no Bootstrap? Aqui tem o código e o exemplo, tá? Do código para você chamar a classe aqui, né? A gente quer fazer uma navegação, uma navbar. É quase um Lego, só que é isso mesmo, André. É só. Daí vocês vão falar, então é só copia e cola. Calma lá, você tem que saber o que está copiando e o que você vai colar. E, lógico, fazer as modificações quando necessárias, né? Por exemplo, aqui, tem o naves e tabs, eles são são menus aqui, né? É uma parte do navbar. Então, são coisas um pouquinho diferentes. Ele já dá não necessariamente toda peça encaixa na outra, é isso mesmo. Cliquem aqui em navbar, tá? E daí você tem, ó, exemplo. Eu quero que o meu site tenha isso daqui lá no topo. É só copiar isso daqui, colar lá e já vem com um botão de procura e um link com drop down aqui. Vamos ver se isso daqui vai funcionar. Vou botar o copy aqui. Vou aqui no meu navigation, no meu código. Apaga esse teste, cola na loucura aqui, salva e atualiza. E tá lá, funcionando a estrutura, né? Lógico que o botão não tá buscando nada. Mas se você for fazer isso daqui do zero, como eu já falei, dá muito trabalho. Mas não é esse botão, que esse daqui tá muito rebuscado. A gente não vai fazer busca aqui ainda. Vamos botar um menuzinho um pouquinho menos elaborado. Então você pode ir procurando aqui, ó. Vai baixando aqui, ó, com uma marca. Eu quero um menu do topo que tenha um brand, né? Uma marca. Pode ser uma imagem. A gente vai colocar um texto mesmo. E esse aqui, ó, esse nave, tá? Aqui embaixo aqui.
sem menu drop down. Vamos pegar esse, é menorzinho. Então esse copy aqui, do Nave aqui mesmo, copia ele e substitui. Vou salvar só para ver se ele vai lá legalzinho mesmo. Aí, foi. Tirou ali aquele busca ali e tal. Não tá do jeito ainda que a gente quer totalmente, mas já tá um menu que vai aparecer em todas as nossas páginas. E a gente vai já fazer essa modificação aqui para ver que ele está em todas mesmo, né? A gente pode fazer assim, ó. Se botar o barra about, ele continua aí. About. Que é a outra página. A gente já tinha feito isso na aula passada, né? O about, sim. A gente fez a rota do about, né? Olha aí, show de bola. O home é que aqui o nosso menu a gente tem que modificar ele. Então a gente já pode modificar ele aqui, ó. O home, eu quero que ele vá para a barra, né? Aqui no nosso menu, eu não preciso desses LIs ainda aqui. Vamos apagar esses call about aqui em features. About. E coloca o barra about aqui, né? Que é nossa rota que a gente fez aqui, ó. No server. Tem o barra about aqui, ó. Show de bola, já estava funcionando. E a gente já tinha feito um aboutzinho H1 aqui, né? Então, se a gente salvar, ó, funcionando pro home mesmo, o about, ou seja, já temos o nosso site, o nosso site, né? Um site que navega entre links aí. Se for só isso, já está funcionando, né? Então, vamos dar continuidade aí. O nosso index, vamos dar uma modificada nele para ele ficar um pouco mais bonitinho. Vamos aqui no index e a gente vai. Na verdade, a gente vai modificar aqui primeiro, ó. Aqui no main HBS, no layout main HBS, façam isso daí também. Como toda a minha página, eu quero que ela fique, o conteúdo dela fique padrão, eu vou embrulhar, né, encapsular o body, o conteúdo que aparece no body, numa tag chamada main, numa tag HTML5, tá? Chamada main. E a gente vai chamar o nosso primeiro classe bootstrap aqui, tá? Assim, que a gente está colocando, né? Então, class, e daí a gente vai chamar container P5. Professor, é só para mim que a tua tela parou de aparecer ou parou de aparecer? Aqui tá aparecendo ainda. Ah, tá. Acho que é a minha internet que tá ruim. Tudo bem. Eita. Atualiza então. Bárbara. Vamos ver o que já mudou. Só isso daqui. Botar o main e o container 5. No home, ó, ele deu um espaçamento. Esse P, ele coloca um padding, tá? De uma proporção 5. Se você diminuir aqui... Eita, deu um travation aqui agora. Aí, voltou. Se você botar 1 aqui e salvar, ele diminui o padding aqui de cima, né? Perceba que ele deu uma... Mas a margem ele manteve, as margens do lado, né? Se eu vamos voltar ao 5 mesmo, ele coloca um padding do topo um pouquinho maior, dá uma centralizada um pouco maior. Tem a margem e tem o padding, né? Mas... Aí, beleza. Só que o coisinha tá aqui, vamos ajeitar o nosso menu para ele ficar centralizado aqui também, né? Para fazer isso, a gente vem aqui no Navigation e faz uma modificação bem aqui assim, ó. Nessa linha, na segunda linha, tem Container Fluid. Tira o Fluid, bota só Container, né? Então, tira o Fluid, deixa só Container. Aí atualiza, ele dá uma puxada aqui para
para ficar mais padrão aqui, tá? Então, About e o Home tá ficando legalzinho o nosso site. E vamos só ajeitar aqui o nosso index. Vamos colocar nosso index. O que a gente vai colocar aqui? Index HBS, né? Vamos modificar aqui. Vai ter o título, o footer ainda, mas eles vão ter. Vamos deixar para depois, para fazer os partials. Então, cria aí uma tag aqui assim, ó, uma tag, uma div mesmo, uma div com a class. Esse exemplo que eu peguei, ele usa um carinha lá do Bootstrap chamado Jumbotron com N, Jumbotron MT4. Aí a gente vai copiar esse título para cá, vai ser o H1 mesmo aqui para dentro. Vocês vão ver o que é esse Jumbotron, tá? Vamos modificar esse título aqui para botar aqui. O nosso sisteminha vai ser um sistema de notas, né? Notes, app, Node.js and MongoDB. Isso que a gente está vendo. A gente já coloca uma classezinha Bootstrap aqui também nele, chamada display-4, que ele faz uma modificação no H1, tá? Bota o parágrafo aqui também, dentro aqui, Ctrl X, com a classe lead, que é tipo texto mesmo, né? Um texto padrão, e vou botar aqui um HR, com a classe my4 e um outro P aqui com um lorem y aqui dentro. Eu só botei lorem mesmo e dei enter. E para a gente testar aqui o nosso Bootstrap mesmo, vou botar uma tag A. Eu vou botar aqui para ele ir para o site da UFRR, só que do site da UFRR caiu, né? Então, fale um outro site aí que está funcionando para a gente acessar. Manda ele para Google, professor. Vamos botar para o Google. www. Nem se coloca mais, né? google.com.br. Botar seu www. E Google. Eles precisam muito da nossa ajuda para ganhar dinheiro. E só para ter uma ideia de utilizar um botão, né? BTN Primary. Você podia botar secundária aqui e até criar suas próprias tags. Eu vou apagar o footer e vai ficar assim o nosso index, tá? Com essas 8 linhas aí, bem compacto. Vamos ver o que isso modificou no nosso site. Ó, ele colocou aqui um fundo, deu aí... aqui é porque tá muito grande, né? Isso daqui é como se fosse assim, o nosso título e nossa descrição do nosso título aqui, entendeu? Esse carinha bem aqui, ó. Esse segundo P seria notas do dia a dia, sei lá, alguma coisa assim, ó, sobre um subtítulo. E aqui o conteúdo, né? Daí aqui agora vai ficar entrando as nossas notas. A gente vai ter. Vamos modificar aqui o nosso navigation. A gente vai colocar o login aqui, vai colocar outros links. Tá? Se eu clicar em Google, ele aparece. Como que eu faço para ele abrir em outra aba? Tracinho blank. Só? Mas é o quê? Tracinho blank o quê? Não sei, acho que é só blank, né, não? Não, mas esse é o conteúdo do atributo. Mas qual é o nome do atributo para fazer isso? Eu não lembro. É o target. Isso aí. Blank. Aí ele
ele abre em outra aba. Mas a gente não vai precisar fazer isso agora não, só para a gente saber como que a gente configura aqui na tag. Aí, vamos modificar aqui só o nosso navigation aqui, ó. Vamos colocar um outro conteúdinho nele, só para ficar já padrão desde o começo. Uma parte grande que a gente vai fazer da nossa... que é um diferencial, digamos assim, é a parte de logar no nosso sistema. A gente vai ter nosso Mongo lá de controle de usuário, tá? Na nossa tabelinha de controle de usuário. Aqui nós temos um primeiro UL, que seria o primeiro navbar aqui, tá? Esses 2 botões. Na verdade, são 2 botões. Um botão tá o próprio ícone aqui que é esse cara aqui, ó, navbar, e tem outros 2 links, né, que é o home aqui, né, o home e o about. E tá nessa lista. A gente vai criar um segundo L embaixo desse, uma segunda lista não ordenada. Vamos colocar a classe dela como navbar traço nave, bem igual a essa, só que ela vai ter um segundo atributo para ele ficar do lado direito, tá? ML alto. Então a gente vai, e aí ele vai, isso daí vai deixar ele do lado direito. A gente pode até fazer assim, ó, pega esses 2 LI aqui para a gente ganhar tempo e colem ele aqui e a gente só modifica o conteúdo dele, tá? Ele vai ser nav item mesmo. A class aqui, a gente tira essa active aqui, deixa só o nav link. Área current, tira esse page também. Era melhor a gente ter escrito do zero, né? Login, que vai abrir um formulário para login, e se não, ele registra, né? Cadastrar ou register. Vamos deixar no padrão de inglês aqui. Não tem os href ainda, então vamos deixar sem href por enquanto, tá? Só assim mesmo, só para ele aparecer ali pra gente. Na verdade tem o href sim, tô viajando, é obrigatório ter href. Viajando aqui, vamos deixar com cerquilha, href padrão. Aí depois a gente vai criar as rotas deles tudinho, né? Vamos salvar, ficou assim, ó, criei uns outros 2 LIs. Vamos ver onde é que eles vão aparecer aqui no nosso link. Ó, vou aparecer aqui no cantinho, tá? Por causa daquele atributo. Tá ficando com a carinha legal o nosso sistema. O about está funcionando, né? Ó, e ele fica ainda aqui tudinho certinho. Deixa eu ver o que eu coloquei mais aqui. Aí a gente vai para as rotas, né? Eu acho que a gente vai para as rotas já mesmo, que é para cuidar desses outros, organizar as rotas. Então, beleza? Todo mundo no mesmo ponto aqui, quem está fazendo? Sim. Se navegar aqui, a gente pode colocar o nosso Notes, né? Notes App é o nome do nosso projeto. Ok. Dessa documentação das classes aí, tudo tem ali no site do Bootstrap para você... Tem. Às vezes não é tão fácil de você achar, assim, ou saber o que cada uma... Porque ele joga aqui, ó, ele joga... Como é que você iria saber que o ML alto vai botar para direita o L, né? Aí você vai ter que ir lá em... layout. Bom, tem tudo aqui, entendeu, Bárbara? Só que você tem que ir procurando, tem que ir entendendo, vai pegando exemplo, vai fazendo teste, entendeu? Que diabo é esse ML out? Se eu tirar ele, por exemplo, salvar, onde é que vai entrar o meu UL aqui, né? Ele vai dar continuidade à link, entendeu? Você pode, assim, até digitar assim, ML auto bootstrap, aí você vai saber onde é que tá. O ML ele tá no flex, eu fui do lado, eu fui no grid, mas ele tá no flex
Aí, onde é que entra o flex, né? Tá vazando um áudio aí. Porque ele é de uma linha só. Daí o que é D, flex, ML? São as direções da... Ó, tá em Utilities, tá? No Bootstrap. Utilities Flex. Aqui, em algum momento, em algum local tá o M e o que é o L, entendeu? É esse posicionamento, ó. Aí você vai ter que ir, se você quiser botar ele centralizado, né? E assim por diante. Mas tá tudo aqui, ou você vai procurando meio que assim no Google. Opa, apertei errado aqui. Para entendendo, entendeu? Mas é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Onde é que a gente está? Tá, nas rotas. Então, voltando aqui, o nosso site tá funcionando aqui certinho. O Notes App é para ir para o Home, né? Então, aqui o Notes App, esse href é para ir para a barra, tá? Tá clicando toda hora e ele não vai, mas agora vai. O Home tem 2 caminhos para ir para o Home, tá? Vem aqui, então vamos fazer as nossas rotas, que estão, nossa pastinha está vazia aqui. Vou fechar aqui, vou só descolapsar aqui os vinhos para ficar melhor. E as nossas rotas estão aqui no server, né? Tá aqui, ó, routes. Vou apagar aqui, né, o send, que a gente já viu para que servia. Basicamente, a gente agora vai fazer o seguinte, a gente vai organizar as rotas. A gente vai criar um arquivo chamado rotas e vai importar as rotas do arquivo aqui, tá? Cada página dessa vai ter umas rotas específicas, assim. Vocês vão já entender. Por exemplo, aqui, esse aqui é o nosso index, né? É o nosso padrão. Aqui tem todas essas rotas aqui: home, about, login e register. E eles não fazem só abrir, né? Quando eu clicar em login, ele vai abrir um formulário. Quando eu clicar em enviar esse usuário e senha, ele vai fazer um post. Porque ele vai enviar informação, né? O registro ele pode criar, então vai ser um post também. Ele pode ter algum momento aqui de atualizar. E todos esses botões são rotas específicas, né? Então você tem que ter um significado para essas rotas aqui. Então vamos organizar elas. Vamos criar aqui no routes aqui, na pasta routes, a gente vai criar um arquivo chamado index.routes, para ele ficar bonitinho, .js. Com o routes, ele pega o íconezinho, ó, o íconezinho de rota, são aquela plaquinha, né, de onde está cada cidade e tal, as rotas, né? É um preciosismo também, mas como eu vou ter um controlador do index, então você coloca index controller e assim cada arquivo tem um significado, né? O index routes, ele é um módulo de rotas do Express, tá? Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai const, vamos declarar aqui o require do Express. A gente vai importar uma parte do Express, que é a parte de router dele. Então, router. Tá? Essa forma de programar tem um nomezinho, né? Vocês sabem como é o nome disso? A gente está pegando uma parte só do objeto. Desestruturação. Isso, desestruturação. E daí a gente vai instanciar um objeto dessa classe que a gente
chamado router mesmo. A gente pegou a classe aqui, todo o objeto todo, e vai instanciar com router parens, aqui chamar essa função. Tá? Aqui e a gente vai exportar esse módulo, module exports. Esse carinha que a gente criou, tá? Criando um módulozinho. E onde que a gente vai importar isso daqui? Lá no nosso server. Lá no nosso server. E a gente vai fazer o seguinte, as rotas que estão aqui, ó, eu vou pegar assim, Ctrl X e vou levar para cá. E já a gente vai modificar, tá? Vamos só levar elas para cá para vocês verem que vai se manter as mesmas. Basicamente as mesmas, na verdade. E aqui, nas rotas, a gente vai chamar essa linha aqui, app.use, e que quase configurar um middleware, né? E a gente chama, aqui a gente poderia... Eu não gosto muito do jeito que eu peguei na referência, que o cara chama o require aqui. Eu gosto de chamar os required aqui, que a gente pode fazer assim, const routes. Não. Vamos deixar assim mesmo. Vamos chamar o require, que eu acho que vai ficar mais organizado, porque a gente vai usar vários arquivos de rota, a gente vai ter que ficar renomeando. Então a gente pode chamar o require aqui mesmo, diretão. Então, aquele arquivo que a gente acabou de criar, eu quero importar ele para cá, entendeu? Eu quero que ele entre aqui primeiro. Faz sentido. Então, ponto barra routes barra index routes. Tá? Vão entrar outras rotas mais para frente, mas aquele já vai estar funcionando. Não ainda, né? Do jeito que está aqui com app.get, não existe o app aqui, ele deu até erro. Ele está falando assim, cara, tu tá chamando um app que não foi instanciado. Quem foi instanciado é o próprio router, tá? Não vai ser mais app.get, a gente está reescrevendo, vai ser router.get, tá? E aí eu salvo agora e ele funcionou, ele corrigiu o erro, tá? Vocês perceberam o que a gente acabou de fazer? Sim, professor. A gente está só refatorando o código, tá? Então, como a gente está só refatorando, vou atualizar, ver se está funcionando. About, tá tudo funcionando, tá? As nossas rotas criadas até agora, about e o barra, estão funcionando na nossa refatoração. Só que a gente vai ainda melhorar um pouquinho mais. Eu vou renderizar o index. Se eu colocar tudo aqui no arquivo de rotas, vai ficar muito poluído, porque em algum momento eu vou fazer a conexão com o banco, recuperar dados do banco ou fazer uma conexão externa, e tudo isso no arquivo de rotas, ele perde um pouco o significado dele. Então, a gente vai trabalhar com o controller. E o que é o controller? É o que faz realmente as coisas, né? É essa parte aqui, essa função aqui, tá? Essa função a gente vai levar aqui para o controllers. Vamos criar um controller, um index controller aqui, ó, na pasta controllers, novo arquivo, index.controller.js. Aí ele não ficou com o íconezinho bonitinho. Não, mas a gente está seguindo um padrão, tá? Um padrão de projeto. E o que é esse nosso index controller? Também é um módulo com um objeto que a gente vai ficar desestruturando, tá? Então, ó, vamos fazer aqui, ó. Presta atenção comigo aqui. Const, esse cara aqui é o index controller, representa aí, né? A gente vai criar um objeto vazio e vai ficar adicionando funções a esse objeto, tá? Como que a gente adiciona funções a esse objeto? Chama ele, ponto, e cria a função. Mas primeiro a gente vai chamar o module.exports e exporta esse carinha.
Tá? E aqui a gente vai criar aqui, ó, com o index controller, funções de controller da nossa rota lá, tá? Então, e aqui existe um padrão de desenvolvimento, tá? Você pode criar a função que você quer, mas já foi definido algumas palavras assim que representa o que você quer fazer. O que eu estou querendo dizer? O que essa função está fazendo? Ela está renderizando o index. Então, como que a gente escreve a função dela? Render index igual, e aí eu pego, o código já está escrito, eu pego essa parte aqui, ó, vou dar um Ctrl X, entenderam o que eu estou fazendo? E vou copiar aqui, eu só estou refatorando o código. E professor, dá certo? Vai dar certo. Tá? Vai dar certo. A gente... Vamos colocar logo o about aqui também. E o about é quase a mesma coisa, né? Vai ser render about. E ele vai renderizar o about. E aí eu não preciso nem copiar e colar, que eu já reescrevi. É só eu apagar daqui, tá? Esse get, ele vai... Agora eu tenho que pegar as funções do controller. Como que a gente faz isso? A gente importa aqui no index router, a gente faz uma importação dessas funções lá do nosso, né, faz o require onde que está a parte do controle, está no nível anterior, né? Controllers. A gente só tem um por enquanto, o index controller. E a gente desestrutura pegando... Ó, ele até aparece aqui. Se a gente salvar... Não precisa nem salvar, eu acho que ele já... E aperta Ctrl espaço, ele aparece, ó, o render about e o render index. Né? Então a gente vai importar os dois. Tá? E vai só botar ele diretão aqui. Fica um pouco mais limpo. Opa! Ctrl C. Mas seguindo um padrão de projeto. E agora que tá padrão mesmo. Tá, é para funcionar. Deixa eu ver. A gente só tá fazendo get até agora, né? Vou refatorar, ó. Já tá aparecendo porque tá funcionando. Caramba, professor, mó trabalheira. Não, é para ficar organizado, porque isso daqui vai escalar, entendeu? Se for um projeto grande, você não pode ir fazendo na loucura o teu código, senão você se perde. Então aqui ele fica mais controlado. Vai ter outras rotas aqui, várias rotas, vários endpoints, né? Beleza? Então, todo mundo mais ou menos aí, alguma dúvida? Por enquanto tudo certo. Então, show de bola. Então, vamos para a segunda parte da aula. Deixa eu ver onde se eu esqueci alguma coisa aqui no roteiro. Criar nodes controller, criar router. Vixe, Maria, eu não anotei. Mas vamos assim. Vamos para a segunda parte aqui. Eu acho que era até aqui mesmo. Qual é a segunda parte? Botei o Apsori aqui. Ô, caramba, eu fechei o nosso, né? Deixa eu... O nosso é para estar abertinho mesmo. Pô, será que caiu o nosso servidor aqui no Nodes Aula? Aqui é uma coisinha que pode acontecer. Tipo, eu fechei o meu coisa. Ele estava rodando, né? O nosso servidor. Será que ele está rodando ainda? Ó, ele está rodando, mas eu não tenho mais controle sobre ele direito, né? Então a gente cancela o processo e starta de novo. Porque assim, ó, se eu tentar rodar aqui novamente, ele vai dar que tá dando conflito na porta 4000. Ó, ele fala, você já tá rodando coisa na porta 4000. Se eu der um Ctrl C,
ele cancela esse processo, mas ele ainda está rodando. Como que eu cancelo os processos que estão na porta 4000? Alguém sabe? Não, isso já aconteceu comigo também. Aí você tem que... O coisa máximo é fecha tudo e reinicia o computador, né? Não precisa fazer isso. Dá para você fazer um kill... Se bem que eu não sei se no Windows faz isso. Kill all ports do Express, ó. Stop... Ele tem um comandinho aqui, ó. Kill all node. Não, no Machine, Linux. Kill all node. Deixa eu ver se... Pô, deixaram o Windows de fora? Ixi, então acho que não funciona no Windows. Eu não sei, deixa eu ver se o Kill all node no Windows, como é que faz? Eu falei, vamos pro... Ó, ele até tem as procuras, né? How to kill all... Bom, ele dá isso aqui. Não sei se dá pra vocês testar. Testem aí, já que vocês estão aí. O máximo que vai dar problema é formatar o computador de vocês. Então eu vou dar um kill all aqui. Oh, caçamba. E agora eu reinicio. Aí ele foi, entendeu? Ele foi agora, de boa. E aqui o que tá rodando é o meu novo aqui, tá? Bom, não precisa testar, mas aí vocês já sabem que tem isso, tá? Vamos ver aqui nosso outro projeto, onde que eu parei. Tá, eu criei as outras rotas. As outras rotas no sentido de... A gente vai... No index é só essa mesmo, é a nossa página inicial, né? É a nossa página inicial, mas quando ela abrir, ela vai carregar todas as notas aqui. Quando eu clicar eu quero que tenha... O que eu quero que vocês entendam? Eu quero que tenha uma rota mais ou menos assim. Notes/add, ele vai adicionar uma nota, né? Uma nota, qualquer coisa, vai adicionar alguma coisa. No caso é notas, né? Então, ele vai ter que ter essa nota do get para abrir o formulário de adição de nota e o get e o post para enviar essa adição, de fato. Assim como pegar todas as notas. Então eu tenho rotas muito específicas desse módulo de rota, entendeu? Desse contexto de rotas. Desculpa, de notas. Se eu tiver de usuários, adicionar usuário, remover usuário, fazer tipo CRUD de um objeto. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar. Aqui, ó, no nosso projeto aqui, eu tenho só esse arquivo de rotas do index, digamos assim, né? Aquele inicial. Eu vou trabalhar com outro contexto de notas. Então eu vou criar um outro arquivo aqui, chamado notes.routes.js. Porque eu vou ter as rotas específicas de notas aqui, tá? É só isso, é só para separar. E daí, a gente vai utilizar o mesmo esquema, tem que refazer esse esquema, né? De route, vai importar, vai ser o route, igualzinho, só que a gente não vai ser esse cara aqui, né? Não vai precisar desses objetos aqui. A gente vai importar outros, não vai ser do index, vai ser do notes controller. Então a gente vai criar já também o notes controller. Vamos apagar aqui esse carinha. E aqui no controller, vamos criar um novo arquivo notes.controller.js. Beleza? E ele vai seguir também, mesma ideia. Mesmo padrãozinho, a gente só atualiza. Em vez de ser index
control é notes. E aqui, esse notes que vai ser importado e ele que vai ser criado aqui, né? E daí a gente vai apagar e vamos deixar assim por enquanto vazio, assim, né? Tá. Nodes routers vai importar do nodes. Isso aqui está sendo fácil de dar um erro, né? Mas a gente vai revisar isso aqui já, tá? O que a gente acabou de... Só criou dois arquivos. Nodes, que é o controller, que é o routes, e o controller dele, tá? Esses dois arquivos eles ficam se comunicando toda hora, né? E só para esse negócio funcionar, a gente vai ter que ir aqui no server e importar o nosso... Oi. Você pode ir lá no Nodes Controller para me ver o negócio? Ele só criar um objeto mesmo, assim. Ah, sim. E esse objeto a gente importou no Nodes Router aqui, ó. E a gente vai desestruturar ele já. E aqui no server a gente importa ele também. Importa essa rota que a gente acabou de criar, esse arquivo de rota. Tá? Ó, Nodes Router. Para ele funcionar. Ok. Aí a gente vai fazer aqui a comunicação entre esses dois caras. O Nodes Router vai ter mais endpoints, né? Por exemplo, quando eu criar uma new volta node, ali no index, por favor. no index ou no server aqui? No server, ele foi mal. Ué. Tá. Caralho, já me perdi. Ok? Sim, pode continuar. Beleza. Aí no Nodes Router... Notes... Opa, isso mesmo. Eu já estava confundindo. No Node Router, a gente vai ter uma rota para criar uma nova nota. Então, a gente vai chamar o router. E o endpoint dela, para abrir o formulário de criação de nota, é get, né? E a gente vai nodes/add, tá? E a gente vai o quê? Vai fazer o quê? Vai renderizar, render node form. Onde é que está esse cara? Tá lá no nosso controller, mas não está criado, então vamos criar ele agora. Ctrl C, nodes controller, a gente vai nodes cria essa função, tá? Essa função é igual, né? Igual a gente estava fazendo, rec res, vamos criar na mão aqui, rec res, rec vírgula res, uma função Aeron Function, e aqui dentro dela a gente vai responder o res.render, só que a gente primeiro não vai ser render, porque eu não vou criar todos os arquivos ainda. Agora, vamos só mandar um send mesmo. Por enquanto, tá? Só para ver se está funcionando a rota. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então vamos mandar aqui. Aqui vai ser tipo o form de add nota. É só mandar esse texto aqui plano, tá? Não vai ser render, porque eu não tenho ainda o Vim para renderizar aqui. Tá? É só para configurar inicialmente. A gente vai fazer na próxima aula. Então salvei aqui. Ó, no Nodes Router, salvei também. Faltou o quê? Esse cara eu não importei, então eu importo ele aqui, ó. Agora ele vai funcionar. Salvei, agora ele ficou verdinho aqui, Database Connect. Tá? E a gente vai fazer isso. Programar é trabalheira, tá? Copia, cola, escreve, configura. Depois é só o ajuste fino, mas o início é chatinho. Então, o que a gente acabou de fazer? A gente criou uma rota chamada nodes-add, node-add, e tá
mandando aquele arquivo para lá. Vamos ver se vai funcionar. Notes -add. Ó, form de add nota. Professor, por que sumiu a minha estrutura? Pergunto para vocês. Né? Sumiu o meu menu. Porque ele tá renderizando só isso aí, não tá renderizando o body, né? Isso, ele não está, ele na verdade não está renderizando, né? Ele está mandando, está substituindo a Vim, ó, aqui, ó, no Notes Controller, ele está mandando como um send, né? Ele não está renderizando. Se eu botar o render aqui, ele não vai conseguir encontrar o nosso esquema de renderização, né? Os outros aqui, ó, os outros controller, ó, ele usa render, que ele tá achando o index aqui no Vim, index e o about. Então eu teria que criar uma página chamada form note, né, alguma coisa assim, para ele renderizar e tal, bonitinho. A gente vai fazer isso mais para frente, tá? A gente vai só organizar por enquanto todos os controles. Então eu vou dar um gás aqui para a gente terminar e terminar essa parte aqui na aula de hoje. Uma coisa é você abrir o formulário, outra coisa é você enviar o formulário. Para enviar tem que ser com post, né? Para enviar tem que ser com post, tá? E aí a gente pode colocar um create new node, né? Aqui. Create new node de fato no banco. Quando ele enviar a nota, ele vai criar no banco isso de fato. Vamos fazer todos da rota aqui, depois a gente vai fazendo todos os controllers. Eu vou pegar get all nodes. E daí eu faço uma rota semelhante a essa, semelhante a esse get, só que tiro o add e bota um S aqui, nodes. Por que ali é node e não note? Opa, note. Boa. Foi erro meu. E aqui vai renderizar as notas. Aí a gente vai ter um outro endpoint para editar as notas. Fazer todo o CRUD aqui. De notas. Vai ter copiar aqui para ganhar tempo, um get notes. Não vai ser add, vai ser edit. E aqui, para você editar, para você carregar os dados de uma nota específica, você tem que ter uma parte de informação dessa nota. E qual é a chave? Qual é a chave primária padrão do MongoDB? Que identifica cada documento. O underline ID, isso mesmo. Só que aqui a gente coloca 2 pontos ID. Esse 2 pontos, ele representa um valor variável, tá? E a gente vai passar para ele o valor do ID mesmo, tá? Mas aqui, no caminho, é 2 pontos ID, porque isso aqui varia. E a gente vai copiar esse carinha aqui para baixo também, que uma coisa é renderizar, render edit form, tá? Vai ser uma função específica. E qual é o verbo HTTP que atualiza as coisas? É o put. É o put, não é o post, é o put. E daí a gente update note. Tá? E aí falta só o delete para deletar nota. Delete nota. Para terminar o CRUD do Note aqui, né? E daí é router ponto delete mesmo, né? O verbo é esse. E aí a gente passa semelhante ao edit. Só que a gente passa o delete. Tá? Para ficar... E aí a gente... Aqui é update note. Aqui vai ser delete note. Tá RESTful totalmente o nosso código aqui. Nas rotas é isso.
Nas rotas é isso aqui. Dá um tempinho para vocês escreverem. E aí a gente vai para o controller para fazer esses caras, né? Para fazer esses caras. Tem muita coisa aberta aqui. Vou apagar o index router, navigation, main, database. Vou deixar só o que a gente está usando. Notes e o controller aqui, tá? Aí a gente vai para o Notes Controller agora e vai criar todas aquelas funções, tá? E eu, para ganhar tempo, Notes Control, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aí, viu? Vou copiar o meu arquivo todo aqui, tá? Eita, aí. Tá dando uns enters aqui, tem que dar um enter, senão vai ficar confuso, né? Mas aqui tem um render note, create note. Vou copiar aí para vocês. Vocês já sabem o que a gente está fazendo, né? Aqui tá só um send, só para testar o funcionamento, tá? Vou salvar. Será que ele tá dando um erro aí? Crashou aqui, né? Vou dar um Ctrl C e vou dar um npm run. Tá dando um crash aonde? No notes router. Create new note. Ah, por quê? Porque nas rotas eu tô chamando esses verbos, essas funções, e eu não informei ele aqui. Então eu tenho que colocar ele todos aqui. Você colocou node lá no controller. Ah, eu coloquei node, né? Lá também, tem isso aí. Aqui também. é new note. Beleza, isso mesmo. E aqui a gente vai ter que ir copiando os nossos render notes. Depois vocês dão uma olhada. E render edit. Date. E o delete. E dá um Ctrl Shift I, o meu ele dá uma organizada no código, tá? Se vocês não está configurado isso, instalem aí o negócio de identar o código automaticamente. É para ficar assim, tá? Essa parte do código, ele normalmente fica assim. Daí eu quero adicionar um novo nome, eu só dou um enter aqui e boto uma vírgula, tá? Vou salvar. Ó, agora ele funcionou aqui. Rodou sem erro, né? Rodou sem erro. E vamos aqui para o nosso... Opa! Para o nosso... Para nossa aplicação. Vou atualizar ela. Tá funcionando. A gente fez tudo isso e não mudou quase nada aqui na cara, né? Mas os que são get... a gente consegue recuperar aqui, ó. Os que são get, quais são get? Get adds note a gente viu que ele recupera. Get notes, né? Render note, get /note só. É para ele vir alguma coisa. A gente recupera, ó, render notes pelo navegador. Mas o put que a gente colocou aqui, os posts que seja, por exemplo, como que eu recupero esse cara aqui, né? Do post. Qual é o verbo dele? Qual é a função? Create new node. Create new note. Eu queria... Como que eu recupero isso daqui? Daí a gente termina a aula. Quem já fez aí... Existe um programinha para a gente testar os verbos, né? HTTP. Ou a gente faz um formulário aqui em HTML, ou a gente tem um programinha de testar verbo HTTP, tá? Você tá falando Isso. Tem dois mais utilizados. O Insomnia, que é o que está instalado aí. Aí eu vou pedir para vocês instalarem ele. Dá para fazer de maneira
Digitem aí, Insomnia REST, ó. Download pro Windows. Baixa aí mesmo o desktop, né? O desktop. Quem não tem, né? É rapidinho para baixar. Você usa o Postman, né? Eu não sei porque eu não gostei do Postman. Alguma coisa assim que tava dando... Acho que ele... Deixa eu ver se eu tenho o Postman aqui. Eu até tenho o Postman aqui. Mas tanto faz. Ou é um ou outro aí, né? O Insomnia a gente vai ter a mesma carinha aqui, tá? Eu acho que ele é mais... Ele é mais simples, eu acho, talvez. Eu não sei se foi por causa disso. Ele é mais enxuto nessa configuração. Ele é mais enxuto, né? Ele é mais enxuto. Ele é feito em JavaScript, tá? O Insomnia aí. É engraçado que para você fazer um programinha desktop assim, utiliza-se em JavaScript, utiliza-se qual é o programinha mesmo? Script desktop. É o Electron, tá? Então ele é feito em Electron. É um programinha para fazer como se fosse um Delphi, né? De JavaScript. E daí dá para fazer. Bom, eu não fiz ainda nenhum programa. Eu tenho que parar um dia e começar a ver uns tutoriais e tal, para ter pelo menos essa experiência de fazer um programa desktop em JavaScript, né? Ele utiliza o Node por trás, né? Então ele roda o Node por trás. Bom, aí eu quero testar aquela nossa rota que está rodando lá. No caso, eu quero testar essa rota aqui, ó. O post do Nodes Add. Então, se eu botar aqui Nodes Add aqui, Nodes, caramba, tô falando Node, né? Nodes /add, ele vem um get, ó. A gente pode até inspecionar. Vim aqui em Network, recarregar aqui. Esse carinha aqui, ele é o cabeçalho, ó. Olha aqui o request, o método de request, get. Então ele está pegando o get notes add, que é o que está escrito bem aqui. Notes add. Mas eu quero utilizar o verbo post. Então a gente vem aqui no programinha do Insomnia e a gente muda aqui. A gente pode pegar qualquer um aqui, né? Você pode organizar, mas eu vou pegar aqui do jeito que está aqui mesmo. Vou mudar para post. Vou pegar o meu endpoint aqui e vou colar aqui. E vou mandar um sendzão mesmo, assim. Olha o que retornou, create new note, ou seja, está funcionando, tá? Retornou isso daqui. Se você mudar para get, é muito legal aqui para testar, né? Ele vai vir o outro verbo, vai vir o notes add, o mesmo endereço, né? Isso é RESTful na veia aqui, o negócio funcionando, tá usando os verbos certos para fazer as coisas certas. E se eu botar o delete, ele não vai encontrar. Quem note não tem esse endpoint para o verbo delete, né? O verbo delete tá utilizando esse outro, não é aquele ali, né? É notes, delete, e daí você tem que ainda colocar, ó, delete / alguma coisa de ID aqui para ele deletar. Aí ele deletou. Se você não coloca nada, ele também não vai encontrar, tá? Porque falta o 2 pontos ID aí. Daí o 2 pontos ID pode ser qualquer coisa, um ID qualquer aqui. Deletei a nota com esse ID. Pode ser um ID com letras, né? Então tudo ele vai reconhecer, né? A gente não... e para vocês verem que está chegando aquele ID ali no 2 pontos, a gente pode fazer o seguinte, ó. Bem aqui assim no controller, tá chegando da requisição esse 2 pontos ID, tá? Esse 2 pontos ID. Então a gente pode só mostrar ele aqui no
no console.log e a gente acessa ele. Como é que a gente acessa esses 2 pontos ID? Quem já fez aí? A gente está passando ele por rec.params, né? Peraí, agora eu tô esquecendo. É o rec params? Ou é o rec... Não apareceu aqui o negócio? Eu acho que é o rec params. Rec.params. Rec.query. Tem a diferença para pegar o ID mesmo, ó. Params.id. Aí ele. Pô, esse cara aqui. Uma coisa é você pegar esse cara aqui no params xpto e x1. Vamos botar o params mesmo. Eu acho que é o params, eu tenho que botar o ID, né? Params. O que ele vai fazer o console aqui para mim, né? Vou botar aqui 22. Send. Vamos ver o que ele mostrou aqui, ó. Ele pegou o objeto todo, né? Aí se eu pego só ponto .id, eu pego somente o 22, o valor, né? Se vocês entenderam o que a gente está fazendo aqui, ele pega somente o 22, tá? Então tá chegando aqui. Eu poderia até falar assim, cara, imprime isso daqui como send para mim, né? Retorna para mim, né? O 22. Então ele vai retornar. Você pode trabalhar ele, né? Opa, ele deu erro. Agora ele deu erro por quê, né? Aí tem um motivo também do erro. Deixa eu ver se a gente salvando ele como ID mesmo. Aí você pode usar a desestruturação. Deixa eu ver se ele vai agora aqui. O send eu acho que ele tem que mandar. Na verdade, ele daria antes, certo, também. Como concatenação, não como 2 valores. Ele retornou o 22 aqui. Não estou entendendo nada que você está fazendo? Não, você está entendendo sim. A gente já está no nível de... Isso, funciona assim. Eu pensei que tinha dado erro por causa disso, mas não. Então, o rec params, você pega o valor que está aqui, né? Qualquer valor que você colocar aqui, ele retorna aqui, né? Você pega por aquele código. Aí você tem ainda o rec.query, requisição.query, que você pega outras informações, tá? Você retorna na query. O que é essa da query? Então você ainda tem a query, ainda tem o body, que você pode mandar no cabeçalho da requisição. Por exemplo, eu mando um post e eu altero aqui o body, aqui é o body, e eu coloco falando para ele, cara, manda um formulário aqui de chaves e valores. Chave 1. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Espero que no chave 1, valor 1. E daí você vai colocando isso. Esse carinha chega como um objeto que você pode utilizar o rec.body e desestruturar ele aqui, tá? E recuperar aqueles valores que você está mandando na requisição. Normalmente você faz isso realmente quando você faz uso de um formulário e tal. Multipart data, ou ainda tem o GraphQL Query e tal, ou você pode mandar em algum texto mesmo, assim, forma textual, JSON e assim por diante. Tá? Ou ainda arquivo binário, que você manda imagem, daí você recupera arquivo binário, tá? Então esse é o do cabeçalho da requisição. Mas isso é mais para frente e a gente vai ver isso na próxima aula, que hoje a gente já acabou o tempo, falamos bastante, vamos ver se o nosso
o nosso coisinha tá funcionando aqui, as coisas, né? Beleza. Deixa eu parar aqui a aula. Para a gravação.